Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, a todos que nos acompanham no canal do YouTube da igreja IEBG Jampa. Estamos mais um domingo, nesse mês de agosto, dia 16 de agosto, para juntos celebrarmos ao Senhor, cultuarmos ao Senhor, porque hoje é o dia do Senhor, é o dia que nós celebramos sempre, lembrando da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, da salvação, da remissão dos pecados. A segunda-feira, pelo próprio nome já está dizendo, é o segundo dia da semana. Hoje é o primeiro dia da semana e nós devemos dedicá-los ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e todas as famílias que nos acompanham possam ser também abençoadas por tudo aquilo que nós iremos apresentar ao Senhor. E nesse momento vamos orar. Vamos nos colocar na presença de Deus. Feche seus olhos em reverência ao Senhor, aonde você estiver e puder, né? E puder ter essa concentração, essa reverência, baixe sua cabeça e vamos orar em nome de Jesus. Pai, graças damos a Ti pela Tua bondade. Manifesta a cada dia, Senhor, através das Tuas misericórdias que se renovam sobre as nossas vidas. Motivo pelo qual, Senhor, não somos consumidos. Obrigado, Pai, pelo Teu amor que se revela a cada dia, cada vez mais nos enchendo da Tua presença. Senhor, muito obrigado. Recebe nesse momento, Deus, toda a adoração, todo o culto que será apresentado a Ti. Pai, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, a Tua família espalhada sobre a face da terra. É assim que nós oramos, Deus, agradecidos desde já. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de fazer uma leitura bíblica antes de nós louvarmos ao Senhor. E eu gostaria que você gravasse esse Salmo 90. Ele é completo, ele é belíssimo, 17 versículos, mas nós iremos ler até o 8º versículo, do 1 ao 8. Salmo 90, acesse aí seu smartphone ou abra sua Bíblia e acompanhe a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Faze os homens voltarem ao pó, dizendo, retorne ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como um dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrasta os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conhece as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. De eternidade em eternidade. Deus, Ele não foi criado. Ele sempre existiu. E isso é um mistério que somente para os que creem, assim como eu e você. E eu espero que você creia também dessa forma. E possamos juntos louvar esse Deus que criou todas as coisas, que 1000 anos para Ele é como se fosse um dia, o passar da hora das noites. Nós devemos sim, confiadamente, esperar nesse Deus como nosso refúgio. Amém? Louvemos ao Senhor, adoremos ao Senhor e vamos cultuá-lo nesse momento para a glória de Deus. Amém, graça e paz, irmãos. Vamos adorar ao Senhor, bendizer o nome dEle. Ele que é o único caminho, que é a verdade, que é a vida e que nos levará ao céu. Então que você possa adorar ao Senhor, bendizer, dizer que você o ama, que você o adora. Então erga a sua voz e exalte ao Senhor. Não se turbe o vosso coração,
crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. O Senhor conta comigo e com você para proclamar esse reino. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Diga que você quer amar o Senhor. Declare o seu amor por Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Glória a Deus. Vamos continuar louvando esse Deus que é digno de toda honra, de toda glória. Esse Deus que nos guarda, que nos livra, que nos protege de todo mal. Nosso socorro não vem das coisas terrenas, mas vem do alto. Então olhe, clame para o alto, para o Deus dos céus, que está com os seus olhos atentos ao clamor dos seus filhos. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, oh, guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal,
Ele está com você. Vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Ele é teu lugar seguro, meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 amém. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Cante mais uma vez. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Aleluia. Ele que é dono do céu, é o dono da vida, é o dono de todas as coisas. E é tão grande, quão grande é esse Deus que nós servimos, a qual nós adoramos. Então exalte ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim.
Cordeiro e leão, Cordeiro e leão, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Ele é todo sobre todo nome, sobre todo nome é o céu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Ele é grande, porque grande és tu. Teus milagres também são tão grandes como tu. E não há outro igual. Não há outro igual a ti. Grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, é bem verdade que nesse período de pandemia, de quarentena, de isolamento social, nós temos sim enfrentado circunstâncias que outrora nós não jamais tínhamos imaginado em passar, né? Uma coisa é você se isolar porque você quer. Outra coisa é você ser obrigado a se isolar, ser forçado a se isolar, como uma forma de evitar a propagação do vírus Covid-19, e que tem já fatalizado, né, mais de 107 mil vidas, né? Quase 108 mil nos números contados de ontem para hoje. Então, queridos, é muito triste, é uma realidade difícil, mas nós não temos motivo algum para murmurar ou realmente se queixar do Senhor. O Senhor tem sido bom para conosco e nós cremos nisso, oramos e perseveramos juntos
tudo isso vai passar e nós passaremos juntos por essa fase. Então, nesse momento, eu gostaria de estar orando pela sua família, pela sua vida, pela sua casa, orando pelo seu emprego, pelos empregadores, empresas, para que o Senhor abra a porta de oportunidade na vida daqueles que desejam trabalhar, da mesma forma que o Senhor faça milagre na vida daqueles que necessitam de cura, que necessitam de restauração, e nós estaremos orando nesse momento pelos dízimos e ofertas que são entregues ao Senhor. E eu quero louvar a vida de todos aqueles que têm sido fiel, que continuadamente perseveram em dizimar, ofertar e também doar os seus quilos de alimento ao cestão do amor. Somente o Senhor conhece o coração de cada um e sabe a verdadeira intenção que cada um tem feito a sua parte nesse período de quarentena. No final do nosso culto, vocês terão os dados bancários da igreja, se você está em outro estado, outro município, e deseja contribuir para essa obra, você pode fazer via transferência, conta corrente da igreja. Os dados serão colocados no final do culto e nós estaremos orando nesse momento. Amém? Feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai, graças damos a Ti, Senhor, pela força de trabalho que o Senhor tem nos dado. Sim, a capacidade, Senhor, a inteligência vem do Senhor. Nós não a possuímos por méritos próprios. Dependemos de Ti, Deus. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Mas também cremos que a porta que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Por isso, Senhor Deus, confiadamente nos colocamos em Tua presença nessa hora. Primeiro, para agradecer pelos empregos, pelo trabalho que o Senhor tem nos dado, o salário que tem, Senhor, nos sustentado. Mas da mesma forma, Senhor, devemos retribuir aquilo que lhe é devido. E o Senhor deseja não só os 10% dos dízimos, mas o Senhor deseja a nossa vida por completo. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Somos administradores, mordomos daquilo que te pertence. Por isso, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, para que todos possam, Senhor Deus, exercitar a fé através da doação, da generosidade, dos dízimos e ofertas que são apresentados diante do Senhor nesse momento. Pai, visita cada família, cada vida. Pai, em nome de Jesus, fortalece-os para que eles continuem firmes, perseverantes, contribuintes da Tua obra, do Teu reino sobre a terra. Meu Deus, abençoa aqueles que estão à frente do ministério do Cestão do Amor, para que possam, Senhor, através da beneficência, chegar até os lares que necessitam, Senhor, com cestas, com alimentos não perecíveis. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor também aqueles que estão necessitados, Senhor, de alguma forma, quer de um emprego ou de uma cura. Pai, visita-os em nome de Jesus, que o Teu Espírito os alcance, que a Tua misericórdia os visite e faça resplandecer o Teu rosto sobre eles. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a Tua família e Abigail. Abençoa, Senhor, o Teu povo que se reúne através do canal de YouTube, das redes sociais da igreja, para a propagação do Teu Evangelho, para a edificação do corpo de Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, visita também aqueles que estão longe, em outros municípios aqui na Paraíba, ou até mesmo em outros estados. Pai, visita, Senhor, a vida e a família de cada um deles, que eles continuem firmes e perseverantes na fé em Jesus Cristo. É assim que nós oramos, desde já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, estaremos nesse momento a compartilhar a palavra de Deus, e eu gostaria que todos pudessem já ficar de frente aí ao seu televisor, ou seu aparelho de celular, mas todos em reverência, pegue a sua Bíblia, abra o seu smartphone, e que vocês possam acompanhar esse momento de meditação. E como o Ministério de Louvor já se ausentou daqui do recinto da igreja, eu também estarei retirando a máscara
para que possamos dar continuidade à pregação. Pronto, queridos, nós estaremos meditando em alguns textos, 4 textos. Não será uma pregação expositiva, mas são 4 textos correlacionados. Nós estaremos meditando em cada um deles no seu momento oportuno da pregação. Por esse motivo, eu vou estar lendo os 4 de forma sequencial, tá? Se você gostaria de anotar esses textos e depois meditar com mais profundidade, eu aconselho. Ao mesmo tempo, se você tiver agilidade ou no seu smartphone, você registra esses textos e depois vai meditando, tanto durante a pregação como posteriormente à pregação, ok? Os textos são os seguintes: Gênesis, capítulo 1, versículos 1 ao 3. O segundo texto, Mateus, capítulo 4, versículos 16 e 17. Terceiro texto, Apocalipse 21, versículo 1. Quarto e último texto, Apocalipse 22, versículo 5. Ok? Então, vamos estar juntos nesse momento. Eu vou estar lendo os 4 textos e logo em seguida a gente vai fazendo a explicação na pregação. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, o texto de Gênesis 1, versículo 1 ao 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Mateus 4, 16, 17. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Apocalipse 21, versículo 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Apocalipse 22, versículo 5. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Amém? Vamos orar? Depois de 4 textos belíssimos na palavra de Deus, feche seus olhos, vamos pedir ao Senhor, através do seu Espírito, que ilumine as nossas mentes e abra o nosso entendimento para a sua palavra. Pai, muito obrigado pela tua revelação. Ela é fonte de vida. Vida, Senhor, que não se resume aos dias contados sobre a terra. É de eternidade em eternidade, Senhor, o valor da tua palavra. Por isso, Senhor, te louvamos, te agradecemos por estes textos. E pedimos ao Espírito Santo, humildemente, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o Senhor visite, Senhor, a vida, a família de todos aqueles que estão a te cultuar neste momento, ou que por algum momento possam ouvir esta mensagem, Senhor, oportuna, para a glória do teu nome. É assim que desde já oramos agradecidos. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, estamos bem próximo do dia 22 de agosto de 2020. E sempre temos feito menção a esse lapso temporal. Foi no dia 22 de março de 2020 o nosso primeiro culto online.
a nossa primeira transmissão online, após a decretação do isolamento social, né, onde nós estivemos, desde então, restringindo o acesso das pessoas, não só às igrejas, mas em todos os ambientes que aglomerem pessoas. E vocês sabem, assim como eu, o quanto que tem sido realmente difícil. Não tem sido fácil. Nós conseguimos enxergar essa realidade, sim, não podemos negligenciá-la. Mas lembre-se também que não foi só a IEB Geisel que deixou de reunir pessoas. Todas as igrejas no país e até no mundo, todos os locais passaram a ser restringidos, né, o acesso do público. Nós temos sim identificado que esse novo normal não é algo aceitável. Não há como você tranquilamente aceitar esse novo normal, mas é necessário que nós encaremos essa realidade com fé e perseverança em Deus, porque nada foge ao seu comando, ao seu controle. E quando nós pensamos em retornar às atividades presenciais, queridos, não é porque a morte não chegou a nenhum membro da IEB Geisel que nós devemos comemorar, ou muito menos relaxar os cuidados, ou até mesmo confundir, né, que nossa atitude é para preservar, para acautelar, ter cautela. E isso não é falta de fé. Isso não deve ser considerado colocar o Senhor à prova. São coisas totalmente distintas. O que nós estamos tendo o cuidado e a cautela para não extrapolarmos os limites que o Senhor tem nos dado. Queridos, nós sentimos sim a ausência de todas as atividades presenciais, mas nós não podemos negar, são quase 110 mil brasileiros que perderam a vida, fora os que estão ao redor do mundo, sofrendo com os efeitos, as consequências dessa pandemia. E eu não tenho dúvida, queridos, que a misericórdia do Senhor é manifesta de forma muito maravilhosa em nosso meio, não só nos protegendo, não só nos livrando da morte, mas nós precisamos ter bastante cautela nessa hora. E se tudo correr bem, fiquem certos que em setembro nós estaremos sim flexibilizando os cultos presenciais. Jamais deixaremos a transmissão online, pois entendemos que ela também é a propagação da palavra de Deus aos locais que nós não podemos ir. Por isso nós pedimos aos irmãos, tenham paciência, tenham fé. E eu não tenho dúvida, queridos, que se tem algo que marca a vida do ser humano, é a soberania de Deus manifesta sobre as nossas vidas. A soberania de Deus, ela marca profundamente a vida do ser humano. Quer os que creem ou os que não creem. Na terça-feira passada, por exemplo, através de uma live no Google Meet, uma reunião do IEBG Homens, os homens da igreja, se reuniram e tiveram um momento de louvor, de oração e também do compartilhar da palavra de Deus. E nós recebemos, né, a ministração da palavra do nosso querido pastor Aidene Cassé, da IEB Jaguaribe. E ali ele trouxe uma palavra de Deus, né, trazendo de forma bastante contextualizada o período da pandemia e que falou aos nossos corações ali naquela reunião. E o Espírito veio ministrando ao meu coração desde aquele dia, na terça-feira, dia 11. E eu também me senti levado, tocado pelo Senhor para compartilhar parte daquilo que Ele compartilhou aos homens naquele dia 11, terça-feira. Liguei para o Aidene Cassé, conversei com ele e pedi sua permissão, até mesmo para pegar essa parte inicial daquilo que ele compartilhou aos homens, porque eu entendo que também o Espírito ministra aos nossos corações para que outros sejam ministrados e a igreja
possa estar intercedendo e orando por esta causa, por estes motivos que nós iremos colocar diante do Senhor nessa hora. E que o faço com muita alegria, com muita satisfação no espírito e no coração. Amém? Pois bem, a vontade soberana de Deus deixa marcas profundas na vida do ser humano. Não importa se as pessoas creem ou deixam de acreditar que Deus existe. E o relato de Gênesis 1, o primeiro texto que nós acabamos de citar, do versículo 1 ao 3, é uma prova de que realmente essa vontade soberana, ela traz na vida do ser humano profundas marcas. A forma exclusiva como Deus cria todas as coisas com o poder da sua palavra e faz surgir da forma, preenche todos os espaços aonde não havia absolutamente nada, é algo realmente de assustar. A soberania de Deus é algo intocável. Não há como o ser humano adentrar nesta soberania de Deus. E no versículo 1, nós identificamos essa exclusividade do poder criativo de Deus. Quando ele diz, no versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Esse verbo no hebraico, criar, ele é exclusivo para a ação divina. Em nenhum outro texto bíblico esse verbo aparece. Ele só aparece em Isaías, referindo-se novamente ao poder criativo de Deus. Porque ser humano nenhum pode fazer o que Deus faz. E é este o significado do verbo bará, onde Deus cria do nada todas as coisas. Esse verbo, ele é o seguinte: não existe nenhuma matéria, não existe nenhum conteúdo anteriormente. Deus criou os céus e a terra e todas as coisas a partir do nada. Diferentemente, ou na contramão daquilo que a própria ciência acredita, que nada se cria, tudo se transforma. E essa base, esse alicerce, esse pressuposto, mostra justamente que o homem, ele tem sim parte desse poder criativo de Deus, mas jamais criará alguma coisa do nada. Ele sempre cria algo tendo como pré-existência alguma matéria, algum elemento que já pré-exista. Exemplo que nós podemos citar é a corrida universal. Todos os povos tentando encontrar uma vacina para combater a Covid-19. Mas nós estamos falando isso desde dezembro de 2019. Nós estamos já em agosto de 2020. As vacinas ainda estão em teste. Olha o tempo, olha o lapso temporal, onde o homem pega o próprio vírus, ou seja, estuda empiricamente o vírus, tenta identificar algum elemento pré-existente que possa combater a origem desse vírus e anulá-la. Ou seja, de forma eficaz, combater o vírus, trazendo a si uma cura, uma vacina, uma proteção. Diferentemente do que Deus faz. Ele diz: haja luz e houve luz. Enquanto passamos aí quase 9 meses durante essa pandemia, desde dezembro lá em Wuhan, na China, nós ouvimos Deus instantaneamente, pelo poder soberano de sua palavra, dizendo: haja luz e houve luz. Queridos, quando nós pensamos nesse haja luz, nós precisamos refletir em algo bem interessante que Deus revela no versículo 2. Diz assim em Gênesis 1: era a terra sem forma e vazia. E quando nós pensamos um pouco sobre toda a criação de Deus, queridos, nós vamos perceber o quanto que
aquilo que não tem forma, aquilo que é vazio, choca. Na verdade, escandaliza. E Deus, ele vai dando forma aonde não existia forma. E Deus vai preenchendo o vazio que existia. E aí nós vamos encontrar, dentro da revelação do Gênesis capítulo 1, a partir do verso 4, Deus dando forma a todas as coisas. Deus deu forma circular, não só aos luzeiros, ao sol, à lua, aos planetas. Deus não deu só forma às estrelas, mas deu forma ao planeta Terra, deu forma à água, deu forma ao fogo, às plantas, às árvores. Deus deu forma onde não existia forma alguma. E Deus, do vazio, ele preenche, ele enche da sua presença. E aí nós vamos encontrar também a criação dos animais, onde Deus dá o fôlego de vida, cria os animais, dá-lhe forma e enche de vida. Assim também é com o homem. Dá forma ao homem, dá forma à mulher e sopra o fôlego de vida, dá enchimento, preenche o vazio do homem. E o Adão e a Eva, no descrever do capítulo 1, 2 e 3 do livro de Gênesis, nós temos claramente aquilo que é harmônico, aquilo que é perfeito, a natureza em sua plena potencialidade, camada de ozônio 100%, não havia poluição, não havia o mal, não havia nada que degradasse a natureza. Na verdade, Adão e Eva e a natureza coexistiam de forma harmônica, de forma perfeita. Mas algo realmente acontece que muda não só esta realidade em Gênesis, mas cujos efeitos também percorrem os séculos e nos atinge em pleno século 21. Aquilo que Deus criou, aquilo que Deus deu forma, aquilo que era vazio e que Deus encheu, o pecado, a desobediência do homem gerou uma deformidade, uma desarmonia. O que nós vamos perceber agora, após a desobediência, é que o homem passou a perder a sua forma, a natureza passou a perder a sua forma, e passaram tanto a natureza, as coisas criadas como o homem, a perder também de dentro, esvaziar-se a sua essência. Quando nós percebemos esse relato lá no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 6, é um marco, mais um marco da soberania de Deus. Não mais criando todas as coisas, como Gênesis 1:1, mas Gênesis 3:6 é um marco do juízo soberano de Deus sobre o homem e sobre aquilo que foi criado por ele. E lá, no capítulo 3 de Gênesis, nós vamos encontrar a desobediência do homem gerando uma morte espiritual. O homem foi desconectado de Deus. O homem perdeu a sua relação íntima com Deus. Não podia mais acessar a Deus. Ele ficou incapacitado de chegar até Deus. E a partir dali, a manifestação da natureza pecaminosa começou a deformar o ser humano. O Adão passou a se esconder. Quando viu Eva que estava nua e Eva que viu Adão nu, tiveram vergonha um do outro, se esconderam, se cobriram. Quando Deus apareceu, diz lá o relato, Adão escondido, ele disse: por que estás com vergonha, Adão? Comeste do fruto que não deveria comer, ou seja, desobedeceste. E aí Adão começa a manifestar sua deformação, sua perca da forma perfeita. Ele disse: a culpa é da mulher que tu me destes. E ali Deus
derrama soberanamente a punição ao homem, e ali, naquele momento, existe uma real transformação, ou um desfazimento da forma original, ou seja, uma perda gradativa da forma original criada por Deus. Por exemplo, quando nós olhamos hoje, e nós encontramos isso ao longo da história, a própria natureza, o próprio sistema solar, as estrelas estão morrendo, o sol está morrendo, está perdendo calor, e um dia dizem os cientistas que o sol vai parar de brilhar. Na verdade, toda a matéria que existe está em decomposição. Só que nós vamos vendo que isso não era assim no princípio. E ali, por causa do pecado, as coisas que foram criadas na forma original vão perdendo a sua forma. Os animais também começam a sofrer a consequência do pecado. E aí nós vamos encontrando, por exemplo, animais extintos. Sim, não porque deixam de se reprocriar somente, mas porque o país, ou seja, o mundo está se tornando um ambiente hostil. As camadas de gelos dos polos da Terra estão diminuindo de forma alarmante, o que altera a situação climática, o que muda a realidade da vida sobre a Terra. Os cientistas dizem que por ano são 200 quilômetros de metro cúbico de gelo que se desfaz todos os anos, isso influenciando no aumento da temperatura da Terra. Animais entrando em extinção, a camada de ozônio que era 100% no Éden, agora cada vez mais é um rombo, e os raios ultravioletas estão danificando não só a criação, mas também os seres humanos. O câncer de pele tem sido um dos mais alarmantes do século. Doença causada justamente porque a criação que era sem forma e que foi dado forma por Deus por causa do pecado começa a perder a sua forma original. O homem, a criação do homem, perde a sua forma original e começa a esvaziar-se da presença de Deus, ele é desligado da presença de Deus, e isso traz consequências profundas. E o que nós podemos pensar? Pastor, o que a natureza tem a ver com o pecado do homem, com a desobediência do homem? Tem sim, porque Deus assim estabeleceu essa ordem. E lá em Romanos 8, versículo 19 a 22, Paulo esclarece essa dúvida. A natureza geme e ela padece porque estava sujeita ao homem. E por causa do erro, do pecado do homem, a terra também foi amaldiçoada, sofreu as consequências e a punição pela desobediência. E Romanos 8, 19, 22 diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Mas a esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Queridos, Paulo está dizendo claramente que a natureza que estava sujeita ao homem, quando Deus criou o homem, ele deu ordem ao homem, olha, sujeitai-a, ou seja, administrai a natureza, usai dela, e por causa de estar sujeita ao homem, e o homem sofreu pela queda, pela desobediência, a terra também foi assolada e sofre as consequências.
ela perde a sua forma original, ela está também morrendo, ela está se desfazendo da sua originalidade. E é aquilo que Deus fala lá em Gênesis 3,17. Ele diz ao homem: por tua causa a terra será maldita. E essa palavra dura sobre a criação de Deus é para que nós entendamos que o poder destrutivo do pecado não pode ser banalizado em hipótese alguma. Nós não podemos brincar com o poder destrutivo do pecado. E se nós formos refletir um pouco mais, pastor, e o que aconteceu com o ser humano? Quais as consequências decorrentes do pecado para o ser humano? Desde a queda até hoje, o ser humano vem cada dia mais se tornando desumano. Está mais que provado que a cada dia o homem perde a sua essência original. O homem vai esvaziando-se. Na verdade, aquilo que Deus deu forma e encheu da sua presença, o homem vai perdendo a forma original que Deus criou e vai cada vez mais esvaziando-se da imagem e semelhança de Deus. É verdade, queridos. Quer ver um exemplo muito simples e bastante real nos nossos dias? Nós vemos em Gênesis e Apocalipse, no capítulo 1, 2, que Deus criou 2 gêneros. O gênero masculino e feminino, o homem e a mulher, Deus os criou. Mas o que nós estamos vendo ao longo dos séculos é que esta convivência da desconstrução da forma, do esvaziamento do conteúdo, a humanidade a cada dia apresenta novos tipos de gêneros, criados para se adaptarem aos seus próprios interesses e desejos. A própria ONU, através da sua Comissão de Direitos Humanos, que outrora não só considerava como doença, como um transtorno, mas hoje não só reconhece a existência de 31 tipos de gêneros diferentes ao masculino e ao feminino. E as redes sociais e os estudos têm comprovado que já são mais de 56, e a cada ano aumenta-se, cria-se o quê? Uma perca da forma original daquilo que Deus criou e deu forma ao homem e à mulher. Não temos como duvidar, queridos, que esses efeitos destrutivos não podem ser banalizados. O cristão, aquele que confia em Deus e crê em Deus, ele não pode desprezar e menosprezar o poder ofensivo, destrutivo do pecado. E o que mais deve chamar a atenção é por quê? Por que será que o povo que se chama pelo nome de Deus, aqueles que dizem pertencer ao Senhor, brincam com o pecado, vivem pecando, praticam o pecado, criam o pecado como um bichinho de estimação, menosprezando o poder ofensivo que o pecado tem em deformar aquilo que Deus deu forma e esvaziar aquilo que Deus encheu. E quando olhamos para essa realidade de pandemia, nós só podemos categoricamente afirmar o quanto que esta palavra é real e verdade nos nossos dias. O quanto que o homem perdeu a sua forma original e o homem está cada vez mais vazio de sua essência. Os altos índices de doenças emocionais, psicológicas em crianças, jovens e adultos durante essa pandemia é algo alarmante. Os altos índices de corrupção, até mesmo dos aparelhos respiradores importantíssimos para diminuir a morte de pessoas que adquiriram a Covid-19, ou a falta de EPIs, que são justamente
os equipamentos de proteção para quem trabalha no pelotão de frente do combate ao Covid-19. Durante a pandemia, foram milhares e milhares de desvios, corrupção, pessoas que aproveitam a desgraça alheia para tentar enriquecer-se, enquanto milhares de pessoas nos hospitais morriam por falta de um respirador. Essa decadência humana que deixa de ser humano, passa a ser desumano, é por causa do pecado, não é por causa da Covid-19. O mal da humanidade é o pecado e não os vírus. O mal da humanidade é o pecado que faz com que altos índices de violência contra a mulher tenham acontecido nesse período de pandemia. As denúncias mostram o crescimento alarmante do feminicídio, de agressões àquela pessoa que alguém, diante de Deus no altar, jurou amar até a morte. E enquanto deveriam aproveitar o período da pandemia de isolamento para reconstruir, cuidar do lar, da família, nós encontramos índices vergonhosos de destruição de vidas, de agressões, de mortes por causa do pecado e não por causa da Covid-19. Isto mostra o quanto que o homem está perdendo a sua forma e esvazia-se cada vez mais da imagem e semelhança de Deus. Mas se você observar no final do versículo 2 de Gênesis capítulo 1, há esperança. Nós podemos sim esperar e confiar no Senhor. Diz o texto que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Queridos irmãos, mesmo em meio ao caos, nós podemos confiadamente esperar na ação do Espírito que move sobre as águas, em meio ao caos, e faz brotar vida. Sobre os 4 cantos da terra, o Espírito Santo de Deus continua a salvar. Pelos 4 cantos da terra, o Espírito de Deus continua a trazer resposta à incapacidade humana de voltar ao seu estado original. Durante esse período de pandemia, o Espírito Santo de Deus continuou a fazer a sua obra redentora na vida dos pecadores, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo eterno, trazendo a vida à tona. O Espírito de Deus continua a agir não só em meio aos caos de hoje, mas enquanto durar o período estabelecido por Deus, o Espírito Santo trará vida, fará restaurar, trará forma, encherá da presença de Deus todo aquele que crê em Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. É o que nós temos pregado insistentemente, incansavelmente, tanto eu, pastor Edésio, os líderes, as reuniões, todos mencionam sobre esta realidade. Jesus Cristo é a salvação para todo o pecador que crê, que confia verdadeiramente em Deus. E nós precisamos entender que essa obra de Deus, ela não está parada por causa da pandemia. Ela continua a ser realizada nos 4 cantos da terra. E Deus continua a dar forma, e Deus continua a encher a vida daqueles que se arrependem, confessam seus pecados e creem em Jesus como único e suficiente Salvador. Aleluia. E aí nós vamos para o segundo texto. O texto do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 16 e 17. É interessante o relato do Evangelho de Mateus mencionar aqui, durante a sombra da morte,
que pairava sobre a terra, durante as trevas que vivia o povo, surge uma grande luz. Uma luz que anuncia o renovo, a forma original e a essência de Deus na encarnação de Jesus Cristo. Diz o texto que o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Queridos, não há como negar que Jesus Cristo é a encarnação da luz. Os textos bíblicos direcionam para isso. As profecias direcionam para isso. E a luz que fez brotar vida sobre a terra, da boca de Deus, é a mesma que em João 3,16, que foi pregado domingo passado por pastor Edésio. É a manifestação do amor de Deus ao homem que vivia em trevas. A luz que sobre as trevas responde à incapacidade humana de chegar até Deus. E nós podemos identificar que a pregação do Evangelho é aonde as pessoas encontram a cura para os seus pecados. E nele, crendo em Jesus, é a única vacina, é o único antídoto para restaurar a condição, a forma humana, ao estado original, a encher da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. É só Jesus Cristo que pode fazer isso. O Evangelho de João apresenta isso para que nós possamos escutar o eco da voz de Deus de Gênesis 1, 2 e 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, ele vai afirmar o seguinte: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia! Quem segue a Jesus jamais estará na treva, mas andará na luz da vida. Jesus, ele invoca o eco de Gênesis 1 e diz: eu sou a luz do mundo. Deus, mesmo diante da condição humana, perdendo a sua forma, esvaziando-se da essência de Deus, ele envia o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E isso não vem através do mérito humano. Isso não acontece por causa da qualidade humana. Isso é ato de justiça divina. Jesus Cristo foi enviado para nos salvar, para perdoar os nossos pecados e transformar a forma destruída, desvalorizada, em forma original. E aquilo que estava vazio, a presença de Deus através do Espírito é enchido novamente. Os discípulos, por exemplo, foram os primeiros a experimentarem esta transformação da nova criatura, o eco do haja luz do Éden, no capítulo 1 de Gênesis. Lá em 2 Coríntios 5, versículo 17 ao 20, o apóstolo Paulo ensina o quanto que isto é uma verdade. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo,
como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Queridos, o chamado para os que creem em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, é justamente para fazer parte desse ministério da reconciliação. Ou seja, anunciar o evangelho da luz de Cristo para aqueles que estão em trevas, deformados, vazios, possam voltar ao seu estado original daquilo que Deus criou. O próprio Jesus nos deixou essa ordem e Ele nos colocou como responsáveis por essa missão. Lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 16, Jesus diz o seguinte: vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras boas e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. Isso, queridos, aconteceu há mais de 2000 anos. Sim. E continua acontecendo hoje. Sim. Deus continua da forma original aos que creem. Deus continua a encher o ser humano vazio quando ele se converte, quando ele se arrepende, quando ele crê em Jesus como Senhor e Salvador, para que possamos perseverar e continuarmos firmes. Queridos, se você ainda não tomou uma decisão de fé como esta, se você ainda não creu em seu coração, em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e está entendendo esta mensagem, entregue a sua vida para Jesus. Confesse os seus pecados. Faça uma oração silenciosa e possa dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Creia. Tome essa decisão de fé. E observe a ação de Deus miraculosa, trazendo a forma original, enchendo da presença de Deus, e você verdadeiramente será uma nova criatura, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E para nós que já cremos em Jesus como Senhor e Salvador, jamais devemos esquecer, queridos, renovemos a nossa esperança em Deus. Renovemos a nossa fé em Cristo. O processo de restauração do Espírito Santo ainda não encerrou. Estamos em obra. A obra de Deus está sendo feita diariamente em nossas vidas, mas ainda não foi concluída. Persevere. Permaneça firme nos ensinos de Cristo. Continue firme na obra do Senhor. Nós não temos como dimensionar, mas de uma coisa é certa: dia após dia, Deus vai fazendo nova todas as coisas em nossas vidas, vai nos aperfeiçoando no seu amor. Estudamos hoje na escola bíblica com os jovens e os adultos o quanto que o apóstolo João, em sua carta, a primeira carta de João, fala sobre o amor, sobre a importância do amor, o aperfeiçoamento do amor, a ação do amor dentro da vida que crê em Jesus. Queridos, é maravilhosamente, é de forma graciosa experimentarmos esse amor de Deus. E no livro de Apocalipse, que é o livro, o último livro da revelação das Escrituras,
nós vamos encontrar também um eco de Gênesis 1:1, do haja luz, do poder transformador da palavra de Deus, sabe? Que ecoa e faz surgir luz e dá forma novamente e enche novamente o que está vazio. Queridos, quando nós pensarmos nisso, o estado original, ele vai acontecer novamente e de uma forma completa, permanente e eterna. O terceiro texto que nós mencionamos no início, Apocalipse 21, versículo 1, diz João, na visão que teve: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. João está a contemplar Deus refazendo todas as coisas, dando forma original o que havia se perdido, enchendo da sua presença de forma a glorificar o homem em estado glorificado, permanente, 100%, sem pecado, sem dor, sem doença, sem tristeza, 100% restaurado e cheio da presença de Deus. E para completar, João diz em Apocalipse 22, versículo 5, que é o quarto texto que mencionamos no início: não haverá mais noite, e eles não precisarão de luz, nem candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Amém. Aleluia. Queridos, quando tudo for colocado em ordem novamente, quando o Senhor disser, haja luz novamente, agora não serão mais os luzeiros, não será mais o sol, nem a lua, nem as estrelas. Diz a palavra de Deus que o próprio Senhor, o próprio Deus será a luz que brilha e dá vida à cidade, a Nova Jerusalém, e o seu povo irá reinar cheio da presença de Deus eternamente com o seu Senhor. Eu sei que tudo que estamos vivendo aqui parece estar muito distante dessa realidade. Querido, nós lemos no Salmo 90, o que é 1000 anos para nós, para Deus é milésimos de segundo. Nós estamos presos ao Cronos, um tempo. Nós ditamos a nossa vida por esse marco temporal. Mas para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus tudo é. Ele é um Deus atemporal. E quando Ele fizer nova todas as coisas, quando Ele recriar os céus e a terra, quando Ele der forma perfeita e encher a sua presença por completo, o homem viverá e reinará com Deus sobre a terra eternamente. Eu sei que a pandemia não está sendo nada fácil, é verdade. Mas não desanimem, não percam a esperança. O Espírito do Senhor, assim como em Gênesis 1:1, ainda continua a pairar sobre a terra, e é o Espírito quem nos confirma que pertencemos a Ele. Nós não somos do mundo, então não devemos viver e padecer como as pessoas do mundo vivem e padecem. Nós precisamos confiar em Deus, que assim como Ele movia a face das águas, o Senhor continua a realizar a sua boa obra em nossas vidas, até que nós cheguemos à forma original novamente, até que nós cheguemos a ser cheios completamente da presença de Deus. Eu sei que 5 meses sem culto presencial gera muita saudade, é verdade. Nós nos lembramos das nossas reuniões, da mesa do Senhor,
das ações que realizávamos juntos, dos abraços, das comidas compartilhadas, do choro, da alegria vivenciada. Sim, é verdade. Mas nós não podemos negar a ação do Espírito de Deus, trazendo vida, dando forma a novas realidades para a pregação do Evangelho. Pois através dos cultos online, nós não só ganhamos novos irmãos em Cristo dentro do nosso bairro do Geisel, mas nós cremos que o Evangelho tem feito multiplicar irmãos em Cristo no interior da Paraíba, em Recife, em Maceió, em São Paulo, em Manaus, nas cidades onde todos os familiares receberam e recebem e acompanham o culto online da IEB Geisel. Eu não tenho dúvida que o Espírito de Deus agiu de uma forma miraculosa e transformou um culto semanal, o culto Kids, nas quartas-feiras. Eu não tenho dúvida que as reuniões online dos homens, das mulheres, dos jovens, dos casais, a escola bíblica são ações de Deus que paira sobre a vida do seu povo e os alimenta e cuida e dá forma e enche da presença de Deus. Eu não tenho dúvida que a ação beneficente, eu não tenho dúvida que as reuniões do culto infantil, a reunião do berçário, eu não tenho dúvida que tudo isso é prova da fidelidade de Deus sobre as nossas vidas. As perdas por causa da Covid-19, quase 110 mil mortes, é muito triste, irmãos. Só sabe quem perde alguém amado e próximo. Mas nós não podemos negar que Deus também tem feito multiplicar as nossas famílias. Na IEB Geisel, nós temos 3 mulheres grávidas, que em breve darão ao mundo a presença de Deus através de mais um filho. Minha Flor Indira está já no 9º mês, estamos aguardando a chegada de Adassa. Nós temos também a nossa irmã Rivânia, que também está chegando, o Renato Júnior, já está aí próximo, dia 19, está marcado o parto. Nós temos também a esposa de Valdean, nossa querida irmã, que também está grávida, e certamente o Senhor tem sido bom para conosco. Queridos, nós temos provas irrefutáveis que o Haja Luz continua a ecoar, dando forma àquilo que perdeu a sua forma original por causa do pecado. E continua a encher, a preencher o vazio existencial de todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Perseverem, mantenham-se firmes, permita que Deus amplie a sua obra redentora em nossas vidas. Nós precisamos perseverar, independente da pandemia. Não olhem para a igreja vizinha, não olhem para o culto vizinho. Vocês têm sido alimentados e cuidados por Deus nesta igreja. Não há necessidade de procurar cultos presenciais em outros lugares. Você tem o Espírito de Deus em sua vida. Persevere. É no tempo do Senhor e não no nosso tempo. Nós precisamos continuar firmes. E fiquem certos. O Haja Luz de Gênesis 1 continuará a reverberar todos os dias da nossa vida, até que do céu nós escutemos aquele raio brilhar do Oriente ao Ocidente e o Filho do Homem, Jesus Cristo, descer em sua glória e voltar para julgar a terra e os seus habitantes. E a sua igreja será reunida nos céus. Nós seremos arrebatados se estivermos vivos. E se tivermos morrido no Senhor, seremos ressuscitados. Mas encontraremos com o Senhor e ali seremos restabelecidos. Nós voltaremos ao nosso estado original. Nós experimentaremos estar cheios, completos do Espírito, da presença de Deus. E jamais, absolutamente jamais, experimentaremos
a decadência do pecado mais uma vez. Queridos, é uma palavra exortativa, mas de ânimo, perseverança e fé. Deus continua a fazer nova todas as coisas. Creia, entregue sua vida ao Senhor, confie nele e ele fará tudo ao seu devido tempo. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pelo o seu coração, a sua alma. Eu quero orar pela sua família. E logo após essa oração, nós estaremos também encerrando a nossa transmissão online. E você vai observar justamente os dados da igreja. Se você desejar transferir os dízimos, as ofertas, você vai ter esses dados disponíveis lá no canal do YouTube. E você possa contribuir para que essa obra permaneça firme. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, diante da Tua palavra, Senhor, nós nos rendemos aos Teus pés. Nós reconhecemos, Senhor, que o Teu poder soberano, a Tua vontade marca profundamente a vida daqueles que creem, como também sela o destino daqueles, Senhor, que não creem em Ti. Deus, o Senhor deu forma àquilo que não existia. O Senhor preencheu aquilo que era vazio. Mas por causa da desobediência, por causa do pecado, o homem experimenta a deformidade. O homem experimenta o esvaziamento da Tua presença. Mas é através do Teu Filho Jesus, a luz do mundo, que nós podemos reencontrar a esperança do estado original. E quando nós encontramos a mensagem do Evangelho, e quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador, o Teu Espírito faz nova todas as coisas, o Teu Espírito nos enche da Tua presença, e nós somos, Senhor Deus, reformulados, feitos novas criaturas em Ti. Não mais para vivermos em nossos pecados e delitos, mas para vivermos, para Te agradar, para fazer a missão de propagar o Evangelho, para que toda criatura creia na mensagem da salvação que há em Cristo Jesus. E quando chegar o grande dia, o Senhor ecoará, haja luz novamente, sim, fazendo nova todas as coisas, novos céus, nova terra. O Senhor refará todas as coisas no seu devido lugar. E verdadeiramente o Senhor habitará em nosso meio. E viveremos eternamente alimentados pela Tua presença. Meu Deus, visita o Teu povo, visita a Tua igreja, para que perseverem, para que confirmem esta palavra em seu espírito, para que o Teu Espírito Santo, ó Deus, confirme esta mensagem em vossos corações, para que eles perseverem, para que eles creiam e persistam em unidade e fé. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito continue a dar forma e a encher a vontade do Senhor sobre a terra. Visita o Teu povo, Senhor. É assim que nós oramos e apresentamos diante do Senhor todas as causas, todos os pedidos de oração que o Teu povo tem colocado diante do Senhor. Pai, visita, conhece, Senhor, o coração e a alma sedenta por Ti de cada um deles. Mas Tu conheces também cada lágrima, cada choro angustiante dessa situação que vivemos, desta forma decadente, limitada à natureza humana. Mas nós cremos, Senhor, que a Tua presença é maior do que tudo isto. Visita o Teu povo, visita a Tua igreja. Pai, abençoa a reunião das mulheres, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, no dia 20 de agosto, quinta-feira que vem, às 20 horas, abençoa a reunião das mulheres.
para a glória do teu nome. Pai, abençoa, Senhor, o relógio de oração, que amanhã estaremos orando juntos como igreja, pelos motivos que serão publicados, para que o teu povo persevere em oração. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre o seu povo que crê e diz amém. Que Deus te abençoe e guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Perseverem, queridos irmãos. Continuem firmes no culto da família. Continuem firmes em oração. Continuem firmes nas atividades online da IEB Geisel. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Amém.